Pessoal, muito bom dia. Hoje nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando você, sem enrolação, a como criar a sua afirmação positiva, tá, gente? Aqui não tem afirmação negativa, não. Como vocês podem criar a sua afirmação positiva, como que eu pratico, né? O que que eu faço, o meu modo de fazer. Lembrando que o meu modo de fazer não é igual da maioria das pessoas, tá? E isso que eu vou falar aqui, gente, é uma coisa que eu passo somente na consultoria, tá bom? Só no atendimento. Mas eu vou estar passando para vocês aqui para vocês praticarem. Eu sei que muita gente não vai praticar, então por isso que eu estou passando aqui. E quem praticar vai ter o êxito objetivo, tá bom? Seja financeiro, sentimental, espiritual, qualquer coisa, gente. Não tem limite, não, tá? Primeiramente, eu vou ensinar vocês como que vocês podem criar a sua afirmação. Gente, sempre quando vocês forem criar uma afirmação em relação a alguma coisa, alguma pessoa, a algo, vocês podem começar, ou eu tenho, eu estou, eu sou. Tudo isso, antes da frase que vem, vai te dar muito mais poder, né? Então, eu tenho, ao invés de você falar assim, ah, eu conseguirei um carro novo. Não, eu tenho um carro novo, né? Ou então, eu conquistei meu carro novo. Mesma coisa para casa, eu conquistei minha casa própria. Ah, eu conquistei minha casa nova. Então, gente, dinheiro, né? Eu sou próspero, eu sou rico, mesmo que você não seja no momento. Por quê? Porque a sua mente subconsciente ela vai acostumando com essa ideia. No começo, para ela vai parecer mentira, e pode ser mentira, mas com o tempo ela acredita nessa coisa que você está colocando, que é a afirmação, entendeu? Que isso é reprogramação, gente. Porque não existe você tirar uma crença, eu vou remover uma crença limitante e vou instalar outra. Não existe. Você vai removendo crença limitante com crenças novas. Então, sempre quando você for criar sua afirmação, você começa sempre no momento presente. Eu tenho, eu posso, eu consigo, eu consegui, eu conquistei, eu sou, né? Então, sempre vai colocando nesse tempo presente. E aí, gente, em seguida você coloca a sua frase, né? Você vai criar o que você quiser, ou você vai pesquisar também na internet. Gente, não fica com preguiça. Vai na internet e pesquisa, ó, afirmações para dinheiro, afirmações para carro, para casa, para não sei o quê, para tudo que você quiser, você vai ter afirmação. Entendeu? Então, depois também eu vou pegar umas afirmações assim, que são muito fortes, muito positivas, vou colocar dentro de um PDF e vou estar aqui disponibilizando no perfil, tá? Mas isso eu vou fazer ainda essa semana. Então, gente, sempre quando você for criar sua afirmação, crie uma afirmação positiva no presente, como se você já tivesse conquistado, né? Eu consegui meu emprego novo, eu conquistei o meu emprego, eu conquistei meu celular, sempre fazendo assim. E mesmo que sua mente, quando você começar a repetir essas afirmações, sua mente vai ficar tentando ali julgar você assim, ah, você não tem nada, ah, você não vai conseguir nada. Mesma coisa questão relacionamento, ah, você tá sozinha, você tá sozinho, ah, a pessoa não gosta. Não caia nessa armadilha, tá? Porque enquanto você estiver repetindo essas afirmações, a mente consciente, que é a mente lógica que vê tudo aqui, ela vai tentar derrubar vocês, ela vai tentar colocar vocês aí numa armadilha, né? O que seria a armadilha da mente consciente? A dúvida, o medo. Toda vez que vem aquele pensamento assim que você não consegue, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, é a mente consciente tentando barrar as suas afirmações, entendeu? Então, toda vez que vier esse pensamento, você vai e repete a afirmação. Vamos supor que você está afirmando aí para dinheiro, você está sem dinheiro e você está afirmando que você é próspero ou próspera. Então, você vai começar a afirmar todo dia, voz alta ou mentalmente, independente. Gente, se você afirmando roboticamente, sem sentir ou sentindo alguma coisa boa, melhor ainda, tá? Se você tiver um momento assim, de alegria e felicidade, aproveite para fazer afirmações também, que vai ajudar muito, né? Mas fazendo roboticamente, né, que é só repetindo e fazendo com sentimento, dá resultado também, tá bom? Então, toda vez que vier uma dúvida, um medo de que você não tem dinheiro, você é a pessoa escassa, você não tem dinheiro, você vai e repete a afirmação. Para quê? Para que toda vez que a sua mente tentar parar você, tentar derrubar você, tentar fazer você desistir, você vai e coloca essa afirmação por cima. Porque aí a sua mente, daqui a pouco, ela não vai ter saída mais. O subconsciente vai ter que gravar essa afirmação e você vai ter o que você quer. Entendeu? Então, sempre quando vier o medo e a dúvida, repete mais ainda. Vai afirmando, eu sou próspero. Vai pegar a afirmação que você quiser, gente. Faz a afirmação que você quiser. E aí você vai repetindo. Muitas pessoas, gente, que ensinam sobre afirmação e sobre o poder da mente, sobre essa área de metafísica, fala que você tem que fazer a afirmação sei lá, você vai fazer por 21 dias, 30 dias e parar. Ah, faz por esse tempo e para. Na minha concepção, gente, o que que eu faço? Eu não sou assim. Eu faço afirmação até ver o resultado.
Porque a maioria das pessoas fala assim, você tem que soltar. Beleza, realmente você não pode colocar o seu desejo como se fosse maior que você, isso é verdade. Mas isso não te impede de ser obcecado pela realização do seu desejo. Entendeu? Tem uma diferença grande você não ser obcecado por alguém ou por uma coisa e a diferença, né, para você, é como eu falei, tem a diferença entre você não ser obcecado por alguém ou uma coisa e a diferença é você ser obcecado pela realização, entendeu? O que é ser obcecado pela realização? É você fazer até você ver o resultado, você falar, vou bater de frente até ver o resultado. Por quê? Porque aí seu coração vai estar trabalhando mais rápido aí para você realizar, que os sentimentos vão vir daqui, e você vai estar na vibração da coragem, vibração ali da persistência, da insistência. Então, gente, o efeito Zenão ele só serve para a questão da lei da atração. Aqui eu falo muito sobre lei da exposição. Então, assim, o efeito Zenão, o pessoal fala aí, né? O efeito Zenão é quando você paralisa o decaimento dos átomos, né? Que é você paralisar a manifestação. Só, gente, como eu falei, o que eu faço dá muito certo, que é ficar repetindo até ver resultado. E não tem essa assim, eu tenho que repetir somente 5 minutos por dia, 3 vezes por dia, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Não, não tem essa regra. É o que eu tô falando. Quanto mais você repetir, quanto mais você for para cima do seu desejo para realizar ele, e o esforço que eu tô falando aqui, gente, não é esforço físico, não, é esforço mental, tá? Porque as minhas afirmações, a maioria das vezes eu faço mentalmente, só mentalizando o que eu quero, o que eu desejo. Então, gente, você fazendo isso, você sendo obcecado pela realização e não pelo seu desejo, você vai conseguir realizar o que você quer. Entendeu? Então faz como eu falei, faz o teste. Você vai pegar uma afirmação, vai colocar, né? Você vai mentalizar ela a todo instante. Não, gente, o que não resolve? Mentalizar um dia, uma vez na vida e esquecer, deixar para lá. Não resolve, você não vai realizar nada. O subconsciente, ele aprende por repetição. Entendeu? Ele aprende por repetição. Então, todo dia você vai estar repetindo uma frase, ele vai absorver isso, ele vai colocar dentro dele, vai ficar salvo no subconsciente, entendeu? Como eu falei, a sua mente consciente, ela vai ficar todo instante ali, a mente lógica. Mas você não tem. Você está afirmando para o carro que você já tem um carro, você não tem um carro. Você está afirmando para dinheiro, não tem dinheiro. Então ela vai ficar assim, você por cima, independente, gente. Tá triste, tá feliz, você vai fazer a afirmação. Mas se eu tiver um dia chorando, desanimado, continua fazendo afirmação, persiste. Se eu tiver muito triste, não tiver força, você tem força para pensar. Sabe por que você tem força para pensar? Porque você vai estar pensando coisa negativa. Então, ao invés de ficar pensando coisa negativa, coloca coisa positiva no lugar. Entendeu? E vai repetindo, gente, o pensamento, a sua afirmação, que vai ser o seu novo pensamento, até você ver as coisas mudando e se realizando. Não é tipo assim, eu vou repetir por 30 dias e vou deixar para lá, se der certo, bem. Não. O meu método de manifestação é, ficar obcecado pelo resultado, não pela manifestação em si, pela coisa ou pela pessoa, entendeu? E tem diferença, lógico, né? Porque quando você está obcecado pelo resultado, é quando você não coloca plano B. Não existe plano B. É o que eu quero e pronto. Não tem essa, se for da vontade de Deus, ou se for, se eu merecer. Lógico que a gente merece, a gente escolheu. Eu falei isso no vídeo de ontem, né? Sobre essa questão de livramento. Que as pessoas colocam desculpa. Gente, para de colocar desculpa. No livro, né? Na Bíblia aí, tem falando claramente. Você só precisa escolher o que você quer e acreditar que já é seu. E você vai acreditar que já é seu fazendo afirmação. Porque tem gente que acredita que já conseguiu, só mentalizando que já conseguiu. E tem gente que não consegue. Para as pessoas que não conseguem somente afirmar que já conseguiu, né? Que só afirmar uma vez e deixar, tem que fazer a afirmação. Então, por isso que eu falo, faça afirmação até você ver o resultado. E não tem essa de, eu vou fazer só um dia, só 2 dias. Não, vai fazer até você ver o resultado. E sem plano B. O que é plano B? Eu pedi essa caneta preta aqui e chegou uma vermelha. A vermelha não é minha, eu pedi foi a preta. Então, a caneta preta é a que eu pedi, é o resultado que eu pedi, não foi a outra coisa, né? Pedi uma Ferrari e veio um Fusca, né? Gente, eu sou apaixonado com Fusca, tá? Quem me conhece sabe que eu tenho, eu gosto demais. Toda oportunidade que eu tenho, eu vou para encontro de Fusca, né? Então, assim, chegou, gente. Você pediu a Ferrari, veio o Fusca é de outra pessoa, pertence a outra pessoa, apaixonada pelo Fusca. A Ferrari é sua, entendeu? É assim que funciona o universo. Porque senão, gente, você vai acostumar o universo a sempre te entregar o que ele quer, o que sobrou esse Fusca aqui, vou entregar para a pessoa. Como eu falei, gente, o Fusca é ótimo, né? Eu aceitaria, né, sempre.
Mas eu aceitaria quando eu tivesse pedido Fusca, né? Se eu tivesse pedido outra coisa, eu não aceitaria. Então é isso. Para de ficar aceitando o que vem para você, porque não é seu, não é seu. Mesma coisa, gente, com magia, coisa pesada, negatividade que entregam para você, que enviam para você. É seu, você pediu. Você foi naquela pessoa lá que é seu inimigo e pediu, ó, manda para mim uma magia aí. Não pediu. Então não é seu, então você vai devolver para a pessoa. Entendeu? Você pode devolver de várias formas. Ah, eu não sei devolver. Então você pede aí a Deus aí né, que deu uma lição de aprendizado da pessoa, que a pessoa possa colher o aprendizado dela, né? Porque é o que eu falei também, gente, não é porque você está praticando lei da exposição que não existe mais mundo espiritual, tá? Espiritual existe, as religiões existem, tá? Existe tudo, o oráculo também continua existindo, tá bom? Inclusive, falo com vocês, não duvidem do resultado dos oráculos, os oráculos eles realmente mostram um caminho futuro, pode ser garantido, tá? Mas é o que eu indico. Se você está praticando lei da exposição, oráculo não é para você. Por quê, gente? Porque se eu decidir, se eu decretei uma coisa, eu falei assim, "Ah, isso vai acontecer para mim, isso é o que eu decidi para mim. Eu não posso ali perguntar, vai dar certo? Não posso. Porque aí eu estou tirando toda a minha responsabilidade e colocando no oráculo, para que ele decida para mim. Entendeu? Então, por isso que não combina. Ou você faz a lei da exposição, você faz as suas afirmações, ou você fica buscando no oráculo. Entendeu? Como eu falei, gente, nada contra, até porque eu trabalho com isso, sempre trabalhei, e os oráculos, eles são sérios, tá? Dão resposta mesmo, ajudam as pessoas. É muito bom você pegar oráculo, tarô, baralho cigano, para você se guiar na sua manifestação, né? Olha, estou no caminho certo nessa manifestação, o que eu posso melhorar para realizar isso? Essas são perguntas ideais aí para você que está praticando a lei da exposição ou até mesmo a lei da atração, entendeu? Mas é o que eu falei, gente, quer realizar algo, o método que eu uso é o método da obsessão pelo resultado, não pelo, tipo assim, quando eu falo pelo resultado, gente, é para ver aquilo acontecendo. Não é obsessão pelo objetivo da situação. Tipo assim, uma pessoa, um carro, uma casa. Não é essa obsessão. Essa obsessão você deixa para lá porque você já está fazendo a sua afirmação. Entendeu? E quando eu falo obsessão, gente, não é ficar obcecado, tipo assim, só tem isso para me fazer. Não, não é isso. Mas você vai fazer isso, você vai repetir, você vai fazer afirmações até você ver que as coisas estão mudando. Porque você vai estar agindo na fé ao invés da dúvida. Entendeu? E toda vez que vier a dúvida na sua mente, falando que você não consegue, que você não vai conseguir, porque a mente ela vai ficar soprando essas coisas né, para você do pensamento, você vai, toda vez que vier um pensamento negativo, você vai substituir por um pensamento positivo ou pela sua afirmação. Entendeu? O que você está fazendo? Dinheiro, espiritual, saúde, corpo dos sonhos, o que vocês quiserem. Tá bom? Fazendo assim, gente, vocês vão conseguir qualquer resultado possível. E por que eu acredito nesse método que eu faço, gente, de focar toda a minha atenção na afirmação e no resultado acontecendo, mudando as coisas? Porque toda a intenção que a gente tem é muito forte, entendeu? Então, se a gente tem a força do pensamento. Então, se a gente intenciona muito alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Ela vai dar o seu resultado, entendeu? Então, principalmente para quem fala assim, ah, eu já fiz de tudo, eu já agi, eu já fiz o que tinha que fazer, já pedi para a espiritualidade, já agi. Então, a maior e mais forte ferramenta que você tem hoje é o seu pensamento, é a sua mente. Entendeu? Só que muita gente usa da forma errada, porque esses pensamentos que a gente tem, essa mente, não é para ela ficar guiando a gente, é a gente que coloca a ordem nela. Entendeu? Só que como que você coloca a ordem na mente? Você escolhendo os pensamentos certos. Porque se a gente vive no automático, a gente só vive em pensamento negativo. Não dá certo, não consigo, não posso, não tem condição. E quando a gente começa a mudar para como eu posso fazer, eu consigo, eu posso. Quando você começa a colocar os pensamentos certos na mente consciente, a mente inconsciente vai realizar, ela não tem outra saída. Porque, gente, para a mente inconsciente, que é o subconsciente, ela não julga o que é certo e o que é errado. Não existe certo e errado. Quem coloca certo e errado é a mente consciente, é a mente analítica. Entendeu? Não, gente, no mundo isso é, tá? Mesmo que tenha essas atrocidades aí no mundo, essas coisas todas, não existe certo e errado. Quem julga certo e errado é o ser humano, é a mente analítica. Ah, isso é certo, isso é errado. Porque a mente subconsciente, ela não, além dela não saber falar não, ela só fala sim. Tudo que você pedir para ela é sim. E mesma coisa quando você coloca nos comentários. Ah, minhas afirmações não dão resultado. Ela fala, seu pedido é uma ordem, então eu vou realizar. Ah, minhas afirmações dão muito resultado. Seu pedido é uma ordem, então ela realiza tudo. Não tem essa.
Ah, isso eu não vou realizar, isso eu não vou. Não tem. A mente subconsciente, gente, que é o. Por isso que tem um guardião. O guardião é a mente consciente. Porque a mente subconsciente, ela não tem limite. Ela realiza tudo que você quiser. Entendeu? Gente, ontem mesmo eu estava procurando. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava procurando um instrumento musical. Chama gaita, é harpa de boca, que é um instrumento que o pessoal dos filmes de faroeste usam para fazer um som. E esse instrumento, gente, ele me ajuda muito. É um instrumento um pouco caro, tá? Mas eu tava procurando, porque é um instrumento que a música, né, o som desse instrumento me ajuda muito a elevar a minha vibração. Não que eu precise, mas eu falo assim, não é só questão de vibração, gente, é questão da mente da gente ficar mais serena. E eu sou uma pessoa que eu tenho ligação com instrumento musical, então eu gosto, eu acho legal esse som dessa harpa. Então tinha muito tempo que eu procurava saber que som que era esse. E eu posso falar que acho que até desde quando eu era muito mais novo, eu ficava assistindo os filmes de faroeste, que eu sou fã desde muito novo, e eu ficava tentando saber que barulho, que som que é esse, que não tem nenhum, não é violão, não é nada, é uma coisa diferente. E aí eu perguntei, né? Falei, cara, como que eu consigo saber esse som? Não tinha como eu pesquisar no Google, porque eu não tinha referência, gente. E nos filmes não aparece em si essa harpa, né? Ela aparece. Ontem, quando eu vi um filme, apareceu, mas não apareceu nem metade dela. E aí, gente, na hora que eu tava perguntando assim, como que eu posso achar isso, veio, nem foi aparecer no filme, não. O que apareceu no filme foi o som dela, que o cara tava tocando ela, né? E aí, na minha intuição veio na hora, procura por harpa de boca, alguma coisa relacionada a isso. Aí eu fui lá no Mercado Livre lá e fiz essa busca, né? E aí apareceu a harpa, né? E aí eu descobri que instrumento que era esse. Para vocês verem, eu não fiz força. Tipo, a única força que eu fiz foi perguntar, tipo assim, eu quero muito saber que instrumento que é esse que eu vou comprar, não quero nem saber. E aí agora eu vou fazer o pedido dessa. Eu não achei ainda a ideal. Eu quero a mais antiga. Mas aí agora eu vou fazer o pedido porque eu quero mesmo, eu quero aprender e também eu quero ter ela, né? Quando eu era mais novo, gente, quando eu era criança, eu tinha uma gaita e eu tocava, né? Arranhava, né? E aí eu tinha uma gaita e ficava tocando aí. Mas aí passou o tempo, perdi ela também, era top, gente, bonita, sabe? Nossa, quando eu lembro assim. E aí eu tinha essa gaita, né? Eu já tive tudo, gaita, guitarra, né? Mas eu não gosto muito de instrumento de corda, não. Eu acho bonito, quem sabe tocar, né? Mas eu não me adequei a isso, não. Mas essa harpa eu vou comprar agora. Mas é só para dar um exemplo aqui sobre essa questão da busca, né? Do subconsciente. Gente, o subconsciente tem todas as respostas que você busca na vida, entendeu? Basta você saber conversar com ele. E é o que eu falei aqui. Quer trazer esse objetivo mais fácil para você? A afirmação. Gente, desse tempo todo, tá? Não vou deixar esse vídeo muito mais longo, não, mas assim, desse tempo todo que eu estudo sobre lei da atração, lei da exposição, desses livros todos que eu já li, né? Inclusive, essa semana eu vou pegar o livro O Alquimista, que está ali na caixa, vou começar a ler ele de novo, porque ele é muito forte para isso. E, e como eu estava falando, a única, assim, dos aprendizados que eu tive desses livros e da prática, o que mais tem relevância são duas coisas. A visualização, que eu ainda vou fazer um vídeo para vocês ensinando como que vocês podem visualizar criativamente. E mesmo para quem tem dificuldade, fala assim, eu enxergo tudo preto, não interessa. Você vai conseguir enxergar do jeito que você tem que enxergar. E, como eu falei, né, visualização e afirmação. E a afirmação, gente, mesmo que seja roboticamente, porque muita gente vai falar com você assim, ó, você tem que afirmar e tem que sentir. Gente, sim, o sentimento quando você está bem, ele dá uma força, mas não é uma regra, tá? Então, a afirmação, para mim, a afirmação, com certeza, é uma coisa que dá muito resultado. Só que é o que eu falei, as pessoas têm preguiça de levar para frente. E quem tem preguiça não conquista nada. Entendeu? Gente, vocês podem olhar no Brasil, no mundo aí, quem fez a diferença, quem enriqueceu, quem se tornou uma pessoa influente, é quem insistiu e quem se fez de sonso, entendeu? Igual na lei da exposição, é fazer de sonso mesmo. Tá tudo desmoronando. Aí você olha e fala, desmoronando, tá tudo certo, minha vida não tem nada fora do lugar. E quando vai acontecendo, e eu tô falando de sonso, mas não é sonso pro lado, não é sonso pro lado ruim, é sonso, tipo assim, quando o 3D te mostra o contrário, você fala, não está acontecendo isso. O que está acontecendo é o que eu quero, é o que eu coloquei, é o que eu estipulei. Entendeu?
Então, gente, essa sonseira toda leva a gente a algum lugar. E como eu falei, você vai dando, você vai fazendo de sons, né, ou de sonsa, e vai literalmente fazendo suas afirmações e vai vendo as coisas no 3D, no mundo físico mudando. Porque, gente, você não tem como mudar o que está aqui fora. Você vai mudar o que está fora mudando o interior. Não tem como você mudar o espelho. Você chega na frente do espelho, se você pegar a caneta assim na frente do espelho e desenhar no seu rosto, vai aparecer o reflexo, né? Mas quando você sair do espelho, aqui não vai estar escrito. Entendeu? Então, por quê? Porque não tem como você mudar o reflexo no espelho. Você pode ver que está escrito no espelho, mas em você não adianta. Para mudar você, você primeiro muda o interior e aí reflete o exterior. Prosperidade, dinheiro. Muita gente acha que tem que trabalhar igual um louco. Não é assim que funciona. O dinheiro ele vem da consciência e consciência de prosperidade. Entendeu? Tanto que tem gente aí que acorda às 4 horas da manhã e não tem dinheiro, infelizmente não ganha muito. E tem gente que acorda 1 hora da tarde, está ganhando, a cada segundo está ganhando aí milhões e milhões por conta disso. É a inteligência. Entendeu? A inteligência que eu falo é a inteligência da consciência, né? Tem a consciência de prosperidade. E é isso que acontece, né? Então, gente, se vocês quiserem fazer, façam essas afirmações, tá? Pega uma afirmação que faça sentido para você. Depois eu vou fazer um e-book aqui com afirmações que vão dar resultado para vocês. Vou colocar um valor simbólico para quem tiver interesse, tá? Simbólico vai ser simbólico mesmo, tá, gente? Pode ter certeza que vai ser uma coisa que vai ajudar muito. E como eu falei, vou fazer o manual prático. Praticar não é comigo, porque eu já faço a prática dos meus objetivos. Então não tem como ir na casa de cada um e falar assim, olha, vamos praticar hoje, igual um professor, não tem como. Eu só consigo falar aqui, entendeu? Então não tem como eu passar para vocês a situação toda e praticar para vocês. Não tem como eu praticar para vocês. Agora, se vocês praticarem, vocês vão literalmente conseguir o seu resultado. Mas tem que praticar. Porque se não fizer a prática, não adianta. É o que eu falei, gente. O subconsciente ele aprende por repetição. Então, quanto mais você repetir o pensamento, quanto mais você repetir aquela crença, mais você vai conseguir o resultado. E não deixar para lá, tá? E aí, vou dar um exemplo. Você está fazendo afirmação durante um tempo, não interessa. Pode ser que dá resultado em um dia, pode ser uma semana, um mês, vai depender. E não fica preso a tempo, não. Então, vamos supor que você... já fiz afirmações, fiz por um tempo, consegui meu resultado. Vai para outro resultado, vai para outra situação, outra coisa que você queira mudar. E mantém o seu resultado, tá, gente? Vou dar um exemplo. Conseguiu a pessoa amada, a pessoa específica, valoriza. Quando eu falo valoriza, não é ficar só de afirmação, é valorizar mesmo, tratar bem, com respeito, fidelidade, lealdade, evitar ficar maltratando a pessoa, ficar falando demais. Quando acontecer alguma briga, alguma DR, não ir jogando nada na cara da pessoa, não ir falando nada. Quando eu falo jogar alguma coisa na cara, é falar demais, né? Ficar discutindo. Por quê, gente? Porque foi você que atraiu a pessoa, você que quis a pessoa na sua vida. Entendeu? Então, quando você conquistar o que você quer, estou dando aqui exemplo de pessoa específica, pode ser outra coisa. Aí você vai valorizar. Conseguiu? Valoriza ao máximo, agradece, porque você conseguiu. Eu consegui, foi meu carro. Então valoriza, né? Cuida dele, manda no lava-jato, cuida bastante, coloca o que você quer nele, né? Vai cuidando. E aí vai passando para outra afirmação, para outro objetivo, né? Para o corpo dos sonhos, para proteção espiritual, o que mais, gente? Tem tanta coisa, né? Dinheiro, casa na praia, casa no sítio, você vai fazendo, tá? Mas é como eu falei, conquistou, valoriza a sua conquista, entendeu? Porque senão, se não valorizar, fica sem, né? É assim que funciona. Porque é assim, você teve tanto trabalho para conquistar uma pessoa, então tanto trabalho para conquistar algo, né? Porque pensar também dá trabalho, viu, gente? Pensar e pensar direto assim dá trabalho. E às vezes é um trabalho exaustivo. E como eu falei, conquistou, valoriza. Fala, nossa, eu lembro tanto de afirmação que eu fiz, tanto de coisa que eu fiz para conquistar isso. Valoriza e aí vai para o próximo. Não fica preso só nisso, não. Vai para a próxima coisa. Carreira, viagem, né? Vai fazendo o que vocês querem, gente. Vai visualizando, vai fazendo afirmação até você conquistar tudo. Lógico, assim, a gente como ser humano não vai ter um dia da nossa vida que a gente não vai desejar algo, entendeu? Porque o tempo vai passando, a gente vai conquistando as coisas, vai tendo tudo. Mesma coisa uma pessoa que hoje é bilionária. Com dinheiro, ela pode conquistar tudo, né? O que o dinheiro compra, ela pode conquistar tudo. Mas tem coisas que ela não pode comprar, né? Que é o afeto. Ela pode, como eu falei, pode praticar a lei da exposição e conseguir o afeto de alguém.
Mas comprar não compra, mas ela tem a ferramenta possível. Então, essa pessoa que já tem muito dinheiro, ela não está mais ligando para o que ela pode comprar, ela vai procurar outras coisas, né? Ela vai procurar aí um retiro espiritual, ela vai procurar fazer uma ajuda humanitária. O exemplo aí do Bill Gates. Bill Gates é o fundador aí da Microsoft. Cara que já foi mais rico do mundo, não sei quantos anos aí na Forbes, né? Foi por muitos anos. E aí hoje não é mais porque tá doando a fortuna assim, ó, fazendo assim, jogando fora, e mesmo assim, pode jogar dinheiro todo dia fora que não fica pobre, né? E hoje o que ele tá fazendo, gente? Hoje ele tá desenvolvendo coisas para ajudar o planeta, fazer um monte de coisa. Então são prioridades diferentes, entendeu? Cada estágio da vida você vai conquistar alguma coisa que você quer. Então não fica preso, né? Conquistou, valoriza, vai para o próximo objetivo, vai fazendo afirmação. Então, se eu fosse indicar um método para vocês hoje, além de ficar viajando na maionese, né, de agir como se você já fosse, como se já fosse real o seu objetivo, né, que eu faço muito também, mas o que dá muito resultado também é essa questão das afirmações, entendeu? A afirmação dá muito resultado porque não tem como falar por quê, é porque é a repetição, né, gente? A repetição leva ao resultado. Mesma coisa quando a gente aprende idioma, né? Você tem que ter contato com o idioma todos os dias, até você ficar fera, né? Um exemplo, gente, eu faço inglês e espanhol. Inclusive, estou precisando de conectar mais. Na verdade, eu já formei, já tenho 3 cursos de inglês e hoje eu faço só aperfeiçoamento da língua, né? Que é você ficar em contato, né, com o idioma, revisando. Então, eu faço revisão e tal. Se eu não me engano, eu estou no nível 42 aí da escala de inglês. Então, eu já tenho muito conhecimento, eu já posso ser considerado fluente. Lógico, eu ainda não converso igual os nativos aí da língua, mas se eu tiver que conversar com alguém hoje, assim, eu já consigo claramente ir para fora do país e conversar tranquilamente e me virar. Não vou ficar ali perdido, entendeu? Lógico, assim, eu quero chegar no nível desse pessoal que conversa só em inglês, que grava vídeo e fala e acontece, né? Inclusive, das minhas metas também é poder gravar esses vídeos que eu gravo falando inglês também, porque tem muita gente de fora que gosta, né, gente, que acompanha também. Mas é isso, tá? Mas é a mesma coisa o inglês. Você tem contato um dia, você ainda não aprendeu. Você vai tendo contato durante um mês, já aprendeu bastante. E daqui a pouco está fixado na mente, você não esquece mais. É por isso que a afirmação funciona, por repetição. E aí você consegue o seu objetivo, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Que eu queria passar para vocês aqui. Pratiquem afirmações. Depois eu vou, como eu falei, vou trazer um PDF aqui com um valor assim, super simbólico. Quem quiser, tá, gente? Não vou depender disso, né? Para literalmente, você vai depender só desse valor para ganhar dinheiro. Não. Mas é uma coisa que eu vou passar para vocês que vai agregar valor na vida de vocês e que vai agregar valor na minha vida também, né? Porque tem tanta gente aí vendendo coisa que não agrega nada na vida de vocês, tanta coisa aí. E olha para você ver que eu penso, gente. Não seria muito melhor você pegar uma afirmação e você mesmo praticar do que você gastar rios de dinheiro com um monte de trabalho espiritual, com um monte de coisa, e sendo que você mesmo pode fazer a sua mágica, entendeu? Às vezes você fala assim, eu quero mudança de mentalidade financeira, mas eu não tenho dinheiro para pagar a consultoria. Ou então não tem dinheiro para ir numa palestra que o pessoal cobra mais de 5 mil reais. Você vai pegar uma afirmação e vai fazer e vai literalmente aí mudar a sua vida, mudar a sua mente consciente e inconsciente, né? Porque mudando uma, você muda a outra também. Você vai organizar a sua mente consciente. Como eu falei, gente, esse PDF que eu vou trazer futuramente vai ter um valor simbólico, é só para quem quiser mesmo. Por quê? Porque na internet você já acha afirmações. Só que nesse PDF que eu vou fazer, as afirmações que vão estar ali já são afirmações que eu uso, são afirmações assim que eu adquiri em treinamento, em mentoria. Então são afirmações que vão dar muito mais resultado, vão potencializar. Mas é o que eu falei, se a pessoa não praticar, não adianta nada, não resolve. Entendeu? Mas é para quem quiser, tá, gente? Não é nada, eu vou só estar disponibilizando mesmo aí. E é para quem quiser fazer. Mas se você falar assim, eu não quero adquirir e não tenho esse dinheiro para gastar agora, e eu não quero, vai na internet, procura afirmações aí para tudo que você quiser, tem afirmações. Entendeu? Porque, gente, o objetivo desse vídeo aqui não é vender questão de PDF, porque realmente não precisa, né?
Mas é o que eu falei, esse PDF que eu vou fazer vai ter situações, vai ter afirmações que vão te dar um resultado maior. E aí, se você quiser adquirir, vai ser ótimo. Se não, não tem problema. Você vai pegar e vai na internet pesquisar afirmações para o objetivo que você tem na sua vida, entendeu? Porque também é válido, tá, gente? Eu falo a verdade. Não é porque eu vou deixar o PDF aí que eu vou falar assim, as afirmações aí da internet não funcionam. Pelo contrário, funcionam também. Tanto que eu também já fui várias vezes na internet buscar afirmações, já tive ideias de afirmações, então é assim que funciona, tá? Não tem essa regra de, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, não existe essa regra aqui não. É só, como eu falei, vou disponibilizar, quem tiver interesse vai adquirir, quem não tiver, vai pesquisar suas afirmações na internet, e quem não praticar vai ficar aí choramingando pro resto da vida aí, esperando o dia mágico, o Salvador chegar e ninguém vai te salvar, tá bom? Então, pessoal, espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês de alguma forma. Sai desse vídeo aqui, gente, já buscando uma afirmação, buscando fazer algo que você gosta. Mas não desiste não, tá? Porque muita gente começa a fazer uma afirmação, começa a perseguir um objetivo e desiste. Tipo assim, vou deixar pra lá, não conquistei ainda. Gente, essa mentalidade é falta de fé. Quando você tem fé, não existe plano B, não existe não deu certo isso aqui, eu vou pro outro lado. Não existe isso. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui rapidinho, tá? Já vou finalizar. Mesma coisa esses vídeos que estou gravando aqui. Eu poderia pensar assim, falei, cara, se eu gravar esses vídeos não vai ter retorno logo no início e as pessoas ainda vão ficar meio atordoadas assim, porque eu estou gravando um vídeo sobre lei da atração, suposição e afirmações, o pessoal não vai abraçar a causa. E eu poderia falar, não, eu vou fazer porque eu acredito no projeto. E estou fazendo, entendeu? Independente de se as pessoas vão abraçar o projeto ou não, na minha mente eu já acredito no resultado, porque eu sei que eu vou trazer resultado e as pessoas vão voltar depois para falar que teve uma mudança de vida. Entendeu? É assim que a gente faz. A gente não pode ficar baseando os projetos na gente na opinião, né? Lógico que assim, a opinião dos meus seguidores conta muito para mim, mas é o que eu falei, gente. Quando eu acredito em algo, em um projeto, invisto em alguma coisa, eu não quero saber a opinião, tipo assim, você não deve fazer isso. O que vale para mim é a minha intuição. E aí, quando eu acredito em algo, eu realmente invisto, porque eu sei, gente, do mesmo jeito que eu cheguei até aqui com vídeos de oráculo, tarô e fazendo acontecendo, eu posso chegar também com um vídeo ensinando e ajudando vocês aí também a alcançar o objetivo que vocês tanto querem alcançar. Entendeu? Porque, gente, eu não preciso chegar a ser. Eu não preciso de estar lá na casa dos bilionários para passar a prática dos livros para vocês. Porque a gente pode praticar juntos, a gente pode fazer e ir mudando os resultados ao mesmo tempo. Entendeu? E conquistando, né? Só praticar. E é aquela coisa que eu falei, gente, você planta uma semente no solo hoje, vai nascer daqui a um tempo, né? Tem essa coisa aí. Então, por isso que não esquenta a cabeça. Só faça sua afirmação, vive sua vida, faça suas coisas, daqui a pouco seu resultado brota aí na terra, tá bom? Então, é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado e o próximo vídeo eu vou trazer ensinando vocês aí a como visualizar de uma maneira criativa para vocês aí conseguirem visualizar melhor o seu objetivo e assim também potencializar aí os resultados que vocês querem, tá bom? É isso.